Então, vamos começar a nossa nova unidade, né? Então, agora nós vamos começar falando um pouquinho sobre transformações da matéria. Então, nós já estamos falando já na primeira unidade, nós passamos, então, nessa primeira unidade, falando um pouquinho sobre a matéria, né? E as classificações dessa matéria, então, mistura homogênea, heterogênea. Então, agora a gente vai falar das transformações que envolvem essa matéria, tá? Então, nessas transformações que envolvem a matéria, ali na página 36, se eu não me engano, da apostila de vocês, né? Na página 36 da apostila de vocês, a gente vai começar a falar um pouquinho dessas transformações. Então, a matéria, ela pode sofrer transformações físicas ou transformações químicas. Nós vamos ver hoje cada uma dessas transformações. Aqui. Estão enxergando a minha tela? Sim. Sim. Ok, bom. Então, ó, transformação é tudo que ocorre, então, tudo que modifica a matéria, tá? Então, tudo que for capaz de provocar uma modificação na matéria, a gente chama, então, de uma transformação. Ela pode ser física ou ela pode ser química. Quando essa transformação ela for química, ela vai alterar não só o aspecto físico, mas ela vai transformar a composição da matéria. Então, ela vai alterar quimicamente a matéria. Então, quando a gente tiver essa alteração química, nós temos uma transformação química. Como quando a gente pega, por exemplo, o trigo, e esse trigo a gente faz a massa de um pão, né? Então, quando a gente mistura os ingredientes ali para fazer a massa do pão, nós não temos mais o trigo, o leite, o ovo. Nós temos uma massa de cheiro, de cor, de aspecto diferente da massa original. Essa massa nova, diferente da original, é o que a gente chama, então, que a gente fala que houve uma transformação química. Já uma transformação física, ela envolve, por exemplo, a mudança de estado físico. Então, quando você pega a água, por exemplo, e coloca no congelador, a água continua água, só que ela passa para o estado sólido. Então, isso é uma mudança física. Quando você rasga o papel, por exemplo, em pedaços menores, continua sendo papel, só que é um papel em tamanho menor. Então, isso é uma transformação física. Não deixa de ser papel. Assim como a água no congelador não deixa de ser gelo. Não deixa de ser água, né? Só passa para o estado de gelo. Então, uma transformação química envolve mudança na composição. Sempre quando vocês forem pensar nisso, verifiquem se houve mudança na composição. Tá? Se quimicamente ele foi transformado. Agora, se não houve mudança na composição, então é apenas uma transformação física. Quando você pensa de manhã que você pegou lá um copo de leite e colocou Nescau, por exemplo. Quando você adiciona Nescau, você muda a composição do teu leite? Sim ou não? Mais ou menos. Primeiro ele não fica tem mais ou pouquinho, menos. mas Não muda. Não tem mais ou menos. Muda. Acho que sim. Acho que muda. Sim. Porque daí vai ficar com Nescau, não vai? Sim, mas daí você tem que misturar um pouco para ficar bem. Só um momentinho, gente. Gente. Oi. Pronto. Então, ocorre uma mudança física, ocorre uma mudança na composição ao adicionar leite, ao adicionar o achocolatado no leite, sim ou não? Sim. 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 Modifica, não modifica? Então, ó, quando você coloca o achocolatado no leite, você mudou a composição química do leite. Então, é uma transformação química. Então, tudo que você
Tudo que você houver... Se bota o achocolatado embaixo primeiro, depois o leite, o achocolatado fica embaixo. Tá, mas aí não houve uma mistura, né, Ana? Para ter a transformação tem que ter uma mistura. Né? Então, a partir do momento que os dois são misturados ali, você tem uma transformação, em que o leite ele deixa de ter esse formato original, né? E ele passa a ser uma combinação química. Então, gente, ó, essas transformações químicas, elas mostram alguns sinais pra gente, tá? Então, de algumas formas, dá para reconhecer que houve essa reação química. Então, a gente pode procurar por esses sinais. Ó, alguns deles. A mudança na cor. Então, por exemplo, o achocolatado que a gente estava falando ali, ocorre uma modificação na cor do leite, que indica, então, a presença de uma reação química, né? Então, ó, a mudança na cor é a alteração do odor, ou seja, apresenta um outro cheiro, que é o caso do pão ali em cima. Né? O ovo, o leite, o trigo, tudo misturado, apresenta um outro cheiro dos produtos originais. Não tem cheiro do trigo ou cheiro do ovo. É uma mistura, é diferente. Então, ocorre uma alteração do odor, uma mudança de cor. Em alguns casos, ocorre liberação de gás. Como esses comprimidos, por exemplo, efervescentes, que quando você solta na água, ele libera várias bolhas. Então, indica que está ocorrendo uma reação química. Em alguns casos, também ocorre a liberação de luz e calor, que é o caso do fogo de artifício. Ele esquenta quando ocorre essa reação química. Ele aquece e libera luz e calor. Até aqui tudo bem, gente? Sim. Sim, pronto. Ok, gente, vamos lá então. Então, ó, essas aqui são algumas evidências. Eu vi esse risco, eu tô vendo esses riscos. Galera, então esses sinais aqui que ocorrem, eles podem ou não aparecer. Não é obrigatório que aconteça todos, tá? Mas eles servem para ajudar a gente a reconhecer se houve uma alteração química, se houve uma reação química, tá? Então, esses 4 sinais, eles são evidências físicas que a gente pode procurar quando a gente tiver em dúvida sobre se houve ou não uma reação química, tá ok? Se tiver um desses, aconteceu uma reação química, então. Isso é um sinal de que houve uma reação química, tá bom? Uhum. Ó, toda reação química ela é representada por alguns materiais que vão formar o reagente e após a mistura nós temos a formação de um produto, tá? Então, ó, um reagente antes e uma formação de um produto depois. No caso, então, do pão, nós temos ali farinha, o ovo, o óleo, o sal, o açúcar, o fermento, tudo isso aí que entrando como reagente. E o produto é o pão pronto. Então, o reagente é tudo que entrou para produzir aquele material. O produto é o resultado final daquele material, da mistura daquele material. Além do reagente do produto, também é necessário indicar o estado físico da substância, tá? Para isso, então, se utiliza esses sinaizinhos que aparecem aqui embaixo para vocês, ó. S de sólido, L de líquido, G de gasoso ou AQ de aquoso. Então, por exemplo, se a gente vai falar do reagente à farinha de trigo, qual é o estado físico da farinha de trigo à temperatura ambiente? Sólido. Ó, Sólido. Então, teria que ter esse Szinho entre parênteses aqui, ó, pequenininho embaixo, indicando que ele está no estado sólido. Agora, e o óleo? Qual é o estado físico dele? Líquido. Líquido. Então, ele teria que ter esse Lzinho aqui entre parênteses também, indicando que ele entrou na reação como um estado líquido. Agora, vamos voltar lá na ideia do achocolatado. Quando você coloca o achocolatado no leite, o achocolatado está em qual estado físico? Solução aquosa? Sólido. Ok. Então, quando ele entra na reação, ele entra no estado sólido. Mas depois que ele forma um novo produto, que é o leite com achocolatado,
Qual é o estado físico desse achocolatado? Solução aquosa. Solução aquosa. Isso mesmo. Ele passa a ser uma solução aquosa. Tá? Então, um produto que é colocado em um produto sólido, colocado numa mistura líquida, ele passa a compor uma solução aquosa. Ele não passa para o estado líquido. A gente falou isso sobre o sal, né? O sal... Não foi com vocês que foi do sal, não. Foi com a turma do nono ano. O sal, por exemplo, a temperatura de fusão dele é 800 graus, 801 graus. Então, assim, o nosso fogão, por exemplo, ele não chega nem perto dessa temperatura. Significa que a gente não consegue temperatura. Nós, né, na nossa casa, com fogão simples, por exemplo, nós não conseguimos temperatura para fazer o sal derreter. O que a gente consegue é tornar ele uma solução aquosa. É dissolver o sal sólido na água. Então, ele passa a compor uma solução aquosa. Então, uma solução aquosa é diferente de uma solução líquida, tá? Uma solução líquida, a substância passou mesmo para o estado líquido, igual a água quando derrete, o gelinho quando derrete. O gelo quando derrete passa para o estado líquido, né? Agora, quando você dissolve um sólido num líquido, ele não está passando para o estado líquido, ele está sendo dissolvido, virando então uma solução aquosa. Ok até aqui? Sim. Tá bom, então. Então, vamos, continuar. Então, assim, quanto à velocidade das reações químicas que aparecem ali pra gente, a velocidade das reações químicas, elas são bastante variáveis, tá? Então, tem algumas reações químicas que são muito rápidas e tem outras que são relativamente lentas. Então, o apodrecimento de um fruto, por exemplo, ele é uma reação bastante lenta, em que vai levar vários dias para esse fruto apodrecer. Agora, por exemplo, quando a gente fala do leite que colocou achocolatado, a reação química é instantânea, né? Assim que você mistura, você já tem um produto diferente do original. Então, aí nós temos uma reação química bastante rápida. Quando a gente coloca, por exemplo, a maçã, se a gente cortar ela, deixar uma parte exposta ao tempo, vocês vão ver que ela vai escurecendo, né? E esse escurecimento é questão de minutos, não é nem questão de horas. Então, ela parece uma reação um pouco mais rápida do que a da banana, por exemplo, mas mais lenta do que a reação que nós falamos do leite. Então, esse tipo de transformação química, ela varia de acordo com o material que é observado, de acordo com o material que está sofrendo essa transformação química. Que é um dos problemas do lixo, que era o nosso assunto do finalzinho da unidade passada. Algumas substâncias têm transformações químicas muito rápidas e outras muito lentas. Então, o resto de alimento, por exemplo, normalmente ele decompõe bem rápido, a ponto da gente mesmo conseguir fazer composteira e utilizar em casa. Agora, o plástico não. O plástico tem uma decomposição muito lenta. E aí, a gente não consegue utilizar em casa, a gente acaba abandonando e ele acaba acumulando, né, nos espaços, nos lixões e vai parar no mar. E aí causa problema até para a vida marinha. Então, a gente tem vários problemas ligados à velocidade dessas substâncias que a gente abandona. A gente viu que o vidro é um problema muito maior, né? Só que nós usamos o vidro muito menos do que a gente usa o plástico. Se vocês olharem ao redor de vocês, em cada coisa que vocês tocarem, praticamente tem plástico nele, né? O celular ou o notebook que vocês estão usando agora, com certeza está rodeado de plástico. Só vocês olharem. A caneta que vocês estão na mão. O espiral, a apostila de vocês não vem com espiral, né? Mas a capa da apostila de vocês é plástica. Muita coisa ao nosso redor é plástico. Então, acaba que ele tem um tempo de decomposição extremamente lento. E aí ele acaba, então, acumulando no ambiente. Alguma pergunta até aqui? Não. Ok. Prof, já te mandei o vídeo, tá? Não, não tenho pergunta. Obrigada, já recebi já, tá? Depois eu vou dar uma olhadinha. Quando a gente fala, por exemplo, de um comprimido dissolvendo, esse comprimido dissolvendo, ele tem uma transformação extremamente rápida. Né? Então, a transformação química dele é bem rápida, é coisa de alguns segundos. Né? Então, por isso que a gente fala que as transformações, elas são diferentes.
para algumas, essas transformações, para algumas coisas elas são rápidas, outras elas são lentas. No nosso corpo, por exemplo, existe uma série de transformações. O processo digestório, por exemplo, ele é uma transformação química, né? Então, você pega o alimento ele passa pela nossa boca, onde ele é triturado, e aí começa a primeira mistura química. Ele se mistura a saliva. Então, o alimento misturado à saliva já ocorreu a primeira transformação química. Aí, ele é engolido, né, deglutido, vai parar no estômago. Onde no estômago, esse alimento com a saliva se mistura ao suco estomacal, suco gástrico. Outra mistura química. Aí, lá do estômago, ele vai parar no intestino delgado, que recebe o suco do intestino, que é o chamado suco entérico, recebe também o suco do pâncreas, recebe também as enzimas da bile, as enzimas do pâncreas e o suco da bile, que também causam transformações químicas. Aí ele chega a um tamanho tão pequeno, que ele consegue atravessar o intestino e ir para a corrente sanguínea. E aí ele começa a percorrer o nosso corpo através da corrente sanguínea até que ele consiga ser armazenado dentro de uma célula. Só que lá no intestino sobrou restos desse processo digestório, que vai sair na forma de fezes, que não tem absolutamente nada parecido com o alimento que entrou. Então, a saída do resto do alimento é completamente oposta ao que entrou no nosso corpo. Então, indica que ocorreu uma transformação química nesse alimento durante a passagem dele pelo nosso tubo digestório, pelo nosso corpo, né? Além dessa transformação química, existem várias outras transformações químicas no nosso corpo. Então, quando a gente se machuca, por exemplo, e que a gente rala lá a nossa superfície ali da nossa pele, né? Nessa saída das células, começa um monte de processo para refazer a nossa pele. Então, o primeiro processo, as plaquetas fazem parar de sair sangue. Então, nós temos as plaquetas, que são células do grupo sanguíneo, que elas são pegajosas, elas são grudentas mesmo. Então, elas funcionam como uma rede. Então, elas vão fechando, outra bate em cima, para, outra bate em cima, para, até formar uma rede de bloqueio. E aí, o sangue não consegue mais atravessar as plaquetas. Ok, esse é o primeiro passo, parou de sangrar. Aí, começa a fazer uma casquinha, que é uma fibra de proteína que começa a se formar. Essa casquinha vai endurecendo, embaixo dela o tecido vai se regenerando, ocorrendo uma série de transformações para que o tecido volte ao formato original. E em pouco tempo essa casquinha dá lugar a uma pele toda nova, recobrindo aquela parte ali. Então ocorre uma série de transformações químicas nesse processo para fazer a casca da ferida, para primeiro parar de sangrar, casca da ferida e o tecido novo, né? Outras transformações químicas que acontecem no nosso corpo também. A formação da urina. A formação da urina, lá no rim, o rim passa filtrando todo o nosso sangue. Retira água, retira sais e forma a nossa urina. Completamente diferente dos líquidos que nós ingerimos ou até mesmo do sangue que foi filtrado por ele. Então, também ocorre uma reação química em todo esse processo de filtração do nosso corpo aí, né, para formar a urina, que libera tudo que a gente não pode ficar armazenando no nosso corpo. Então, libera uma série de substâncias tóxicas dissolvidas na água. A respiração, o batimento cardíaco envolve trocas gasosas também. Batimento cardíaco e a respiração combinados ali também envolve uma transformação química, né? Então, quando o oxigênio chega no pulmão e aí ele passa para dentro, ele forma um composto químico com a hemoglobina. Então, forma hemoglobina, o oxigênio se junta com a hemoglobina. Quem é a hemoglobina? É o que dá o pigmento vermelho ao nosso sangue. É a substância que dá a cor vermelha ao nosso sangue. Então, o oxigênio se junta com essa hemoglobina e forma o oxihemoglobina. Laura, dá uma olhada para mim ali fora. Depois acontece o processo contrário. Acontece o gás carbônico. Tá. O gás carbônico se unindo à hemoglobina, formando a carbohemoglobina. Então, essas transformações participam do nosso processo respiratório. E olha, então, a gente falou de algumas.
Existe uma série de transformações químicas que acontecem no nosso corpo. Quando A gente vai trabalhar as do corpo também? vai, Transformações químicas do corpo? acabei de falar as transformações químicas no corpo. Não, eu sei, mas é que eu perguntei se também vai ser, tipo, vai ser sobre, como que eu posso dizer? Tipo essa de alimentos, de materiais e do corpo também, né? A gente estuda o corpo humano depois, nas próximas unidades, Ah, tá. Era isso que eu queria saber. tá? Só um pouquinho, gente. Ó, continuando, então a gente estava falando das transformações, tá? Então, agora a gente vai falar das transformações que são físicas, ou seja, aquela que não forma uma nova substância, tá? Cachorro latindo é... Galera, eu só fecho o áudio, porque quando a prof tava com o áudio fechado, alguém deu um estouro no áudio. Sim. Pessoal, ó, então, uma transformação física é aquela que não há formação de novas substâncias. Então, normalmente, envolve mudança de estado físico. Então, quando vai para outro estado físico, por exemplo, quando passa do líquido para o sólido, ou do sólido de volta para o líquido, ou para o estado gasoso. Então, essas transformações não modificam a matéria, modificam só o estado físico dela. Então, a gente chama isso de transformação física. Quando a gente vai lá no cabeleireiro, por exemplo, e corta o cabelo, a gente está fazendo só uma diminuição do tamanho do cabelo, a gente não está mudando a estrutura do cabelo. Isso é uma transformação física. Agora, quando a gente vai lá no cabeleireiro e pinta de outra cor, aí a gente está fazendo uma transformação química, porque modifica a estrutura do cabelo, tá? Então, quando a gente só corta, por exemplo, isso é uma transformação física. Quando a gente passa a chapinha no cabelo, por exemplo, modifica a estrutura do cabelo, mas é temporário, não é permanente. Então, isso é uma transformação física e não uma transformação química. Pessoal, alguma dúvida? A minha mecha do cabelo é uma transformação química, mas é uma coisa horrível. Olha isso aqui. Como é que é? Não entendi. A minha mecha do cabelo, ó. No caso, já foi a mecha. Mas é horrível já. Mas credo, parece uma Monster High. Não, é que é normal, né? Quando você pinta o cabelo, é normal que a tinta vai aos poucos, ela vai modificando mesmo, né? Ela vai saindo, né? Então, é normal mesmo, né? Porque aí quando vocês pintam de uma cor mais forte, tem que descolorir primeiro, né? Aí depois ele vai saindo. Tem 22 pessoas na reunião. Uhum. Pessoal, alguma coisa que vocês queiram perguntar para a professora? Uma coisa que vocês... Não? Posso continuar, então? Então, gente, ó, uma transformação física, por exemplo, ela envolve, além dos estados físicos, ela envolve pressão. Então, por exemplo, se você pega uma latinha de alumínio e tem gente que tem umas maquininhas, né? Que ela fica desse tamanhozinho, pressionadinha assim. Isso vocês acham que é uma transformação física ou química? Física. É física, né? Isso mesmo. Não houve mudança de estado físico, não houve alteração na composição, ela só mudou o formato dela. Então, isso é uma mudança física, né? Agora, um papel, por exemplo, que a gente amassa, é uma transformação física, né? E se eu botar fogo nesse papel? Ele vira cinzas. Isso é físico ou é químico? Químico? É químico, muito bem. Químico. Então, qualquer coisa que houver a presença de fogo é uma transformação química, porque o fogo modifica a matéria. Então, ele transforma a matéria em estruturas diferentes da estrutura original. Então, nós temos a formação de cinzas, de labareda, de luz. Então, ó, o indício, tem luz, tem calor. Então, isso é um indício de uma reação química. Qualquer coisa que envolver
a presença de fogo, tá bom? Ô, prof, Oi. uma química, por exemplo, um prego enferrujado? Isso! A ferrugem do prego, ela altera a estrutura dele, né? Mesmo que você limpe ali a ferrugem, o prego ele não volta ao formato original. Onde houve a oxidação, que é o processo de ferrugem, né? Chama oxidação, aquele processo ali, ele está oxidado. Você tira aquela capa ali, mas ele não volta ao formato original, a menos que você literalmente lixe, tire tudo, a estrutura, né? Mas aí você tem que tirar parte da matéria, não necessariamente fazer a matéria voltar ao estado original, tá? Tudo bem aqui? Pessoal, então, ó, lá na página 43 da nossa apostila, ela fala sobre automedicação. Dê uma olhadinha lá. Então, nós temos uma prática que ela não é legal, que é a prática da automedicação. Que a gente mesmo dar remédio, né? Então, a gente que não é médico, que não tem formação para isso, que não sabe as quantidades certas, às vezes a gente quer automedicar, quer tomar remédio sozinho. Isso é muito ruim, tá? Uma, porque às vezes ele mascara o real problema, então ele acaba escondendo. Outra, que a automedicação, ela pode levar, por exemplo, a problemas seríssimos, tá? No nosso corpo. Então, muitas vezes a pessoa pode estar tomando remédio para coisa errada, por exemplo. Ela não sabe o que está acontecendo. Pode ser alérgica. Isso, ela pode ser Um dia minha mãe tomou um remédio, ela ficou quase sem respirar. Abaixa tudo, por favor. Então, isso pode acontecer de acabar trazendo reações químicas para as pessoas. Tá? Reações químicas importantes, que acabam, por exemplo, prejudicando o corpo dela. Né? Então, gente, só um... Ok, gente. Então, assim, ó, a automedicação ela é um problema, tá? Justamente porque porque a gente não é médico, a gente não consegue lidar com as quantidades corretas, tá? Então, a gente não consegue lidar com as quantidades corretas da medicação, então a gente não pode medicar, tá? Então, quem tem que fazer a prescrição correta são os médicos. Para vocês verem como o problema é extremamente sério, quando os antibióticos surgiram, né, antibiótico é um medicamento que mata a bactéria. Então, durante muito tempo, as doenças causadas por bactérias matavam muitas pessoas. Então, surgiu o primeiro antibiótico. E aí, como surgiu o primeiro antibiótico, as pessoas começaram a usar ele para tudo, para tudo. O primeiro antibiótico é a penicilina. As pessoas começaram a usar ele para tudo. Então, para desde dor de cabeça, dor no pé, infecção, tudo se usava penicilina. O problema é que quando o uso passa a ser muito constante, as pessoas acabam perdendo, o medicamento ele acaba perdendo eficácia. O nosso corpo, ele aprende a revidar tudo que é excesso no nosso corpo, ele aprende a controlar e aí ele deixa de fazer efeito. Aconteceu então que essas pessoas perderam a capacidade de reagir usando a penicilina. O que aconteceu? Nós tivemos que produzir antibióticos mais fortes. E aí entraram outros, né, antibióticos, azitromicina, amoxicilina, e hoje tem uma série de outros antibióticos. Existem antibióticos que só podem ser ministrados dentro do próprio hospital, de tão forte que eles são. E tem bactérias que resistem a eles, ainda assim. Por causa disso, para evitar a automedicação e as pessoas se tornassem cada vez mais facilmente resistentes, é que foi colocado a proibição da venda do antibiótico sem receita médica. Porque as pessoas passaram a poder comprar só mesmo antibiótico quando elas realmente precisam, e não quando elas acham que elas estão com uma dor que precisa de antibiótico, já que elas não são médicos, né? E aí elas acabam trazendo problemas. E quando a pessoa realmente precisa do antibiótico, ele não faz mais efeito no corpo dela. Existem doenças até hoje que o único antibiótico que cura é a penicilina. E existem pessoas que a penicilina não faz mais efeito no corpo delas. Ou seja, se as pessoas pegam essa doença, ela tem um problema sério instalado no corpo dela. Então, a automedicação não pode acontecer.
Toda vez que tem um problema médico, precisa ser encaminhado para o médico. Ele é quem pode fazer o controle da medicação certinho. É lógico que, né, numa febre, em que a mãe vai precisar controlar lá a febre, o pai vai precisar controlar a febre, ele vai dar um remedinho para vocês para ajudar a controlar a febre, né? Uma dorzinha mais simples, a gente acaba tendo um medicamento que ajuda a controlar a dorzinha mais simples ali. Não é todas as dores que a gente pode falar no médico, né? Mas quando a gente tem um problema sério, só realmente quem pode medicar, quem pode resolver é o médico, tá, gente? A gente precisa do auxílio do médico, não pode fazer isso, porque todo remédio, quando ele cai na nossa corrente sanguínea, ele vai promover uma transformação química no nosso corpo. O excesso pode causar, por exemplo, até mesmo a morte, né? O excesso de remédios pode causar a morte de um indivíduo. Então, não é brincadeira, né? Tem que cuidar bem mesmo o medicamento que é utilizado. Pessoal, alguma dúvida até aqui do que a gente está falando? Alguma pergunta? Não, entendi. Até que foi bem simples. Essa unidade é bem simples, né? O nosso mascote ali, ó. Dê uma olhadinha, nosso mascote da aula de ciências, ó, lá no colo da Ana. Ele tava chorando muito. Pessoal, abram a nossa apostila na página 45, por favor. Abram lá na página 45, por favor. Não era 35? Ah, tá. 45. Lá na 45, o exercício 1, ele pede para a gente colocar Q para as transformações químicas e F para as transformações físicas. Vamos aproveitar que nós temos mais alguns minutinhos, né? E aí vamos ver quais transformações são físicas e quais transformações são químicas. A primeira ali aparece o apodrecimento de um alimento. Apodrecimento é químico ou é físico? Químico. Químico, muito bem. O apodrecimento do alimento é uma transformação química. Do lado aparece a secagem da roupa no varal. Físico, né? Físico. É físico, muito bem. Ele vai continuar sendo a roupa. Ah, verdade, né? E é só a água que evapora, né? A água passa do estado líquido que estava na roupa para o estado gasoso. Então, nós temos só uma mudança física ali, né? O derretimento do sorvete. Físico. É físico, né? Passa de sorvete congelado para sorvete derretido, mas continua sendo a mesma massa do sorvete. O choque entre automóveis em um acidente de trânsito. Físico. É físico, né? Nós temos uma lataria amassada. Então, essa lataria amassada pode voltar ali ao normal, precisa ser substituída talvez, mas é só uma lataria amassada. Então, a transformação física. A fotossíntese realizada pelas plantas. Químico. Químico ou físico? Acho que é químico. Químico, professor. Ó, vamos pensar lá. A fotossíntese, ela ocorre porque a planta captura energia solar, o gás carbônico e faz o seu alimento com isso. Será que mudou a composição? Físico. Acho que sim. Mudou, né? Mudou a composição. Imagina a luz solar, mais água, mais gás carbônico e produzir alimento a partir disso, né? Então, sim, é uma transformação química. Ela mudou a composição, né? E por último, tem ali a queima da madeira em um fogão a lenha. Química. É químico, né? Então, mudança é química. Colocou fogo, tem cinza, tem luz na história. É químico. Agora, observem a número 2, a que está abaixo. A número 2, vocês vão ter que colocar ali quais as evidências de transformação química cada imagem apresenta. Liberação de luz e calor, mudança de aspecto e mudança de coloração. Professor, qual é que é a queimada de madeira? Química. Vamos lá. As tinturas contêm substâncias capazes de alterar a pigmentação natural do cabelo. Esse cabelo... Hã? Mudança de coloração. Mudança de coloração. Isso mesmo, mudança de coloração, né, no cabelo da mulher ali. Do lado, nós temos o gás de cozinha, ao reagir com o oxigênio presente no ar atmosférico, produz uma chama. Liberação de luz e calor. Liberação de Essa luz calor.
Liberação de luz e calor, muito bem. E mais ao lado, nós temos o ferro presente na lataria de um veículo antigo. Ao reagir com o oxigênio e a água, forma ferrugem. Sólido Mudança de aspecto. Isso mesmo, mudança de aspecto. Então, ficou cabelo, mudança de coloração, chama, mudança de luz e calor, e a última, mudança de aspecto. Muito bem. Então, parece que vocês entenderam mesmo, olha, que ótimo. Pessoal, então agora, para a gente, né, dar continuação ao que a gente está aprendendo, vocês vão fazer tarefa para a próxima aula, página 46, 47 e 48, tá bom? Então, vai ficar do exercício 3 ao exercício 9 para a gente fazer. Fala mesmo. Essa unidade parece bem pequenininha. Ela é pequenininha, vocês viram? Bem pequenininha, né? Ela vem até a 54. Vocês viram? A gente conseguiu fazer toda ela em uma aula, né? Explicar toda a unidade em uma aula. Prof, a gente já tá quase indo para outra apostila de novo. Laura. Pois é. Bora pra eles. Assistidora de Frozen aqui, ó. Eu tava ouvindo uma música de Frozen 2, daí alguém tá assistindo Frozen 2? Assistidora de Frozen. Pessoal. Já pode ler as outras páginas, as anteriores? Oi? Pode ler já as páginas anteriores da 45? Sim, pode ler. A gente acabou de falar de todas elas ali. Da 36 a 45, nós acabamos de falar, né? Podem fazendo. Podem lendo, lógico, tá? E os exercícios, página 46, 47, 48. Combinado? Então tá, gente.